E sejam todos bem-vindos ao Entradas Extras, na terceira edição desse podcast, uma edição mais do que especial. Você que está vendo por vídeo já pode ver que estamos muito bem acompanhados. Eu sou o Nathan Pires, mais uma vez sendo o seu âncora aqui nesse podcast maravilhoso. Hoje nós chegamos para falar das mudanças de regra, um pouquinho mais do WBC e, claro, mais histórias do beisebol com o nosso queridíssimo convidado de hoje, que é o Biratã Leal. Bira, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso gravar com você. Eu, que sou estudante de jornalismo, tenho você como o ápice assim, de jornalismo esportivo. Eu não consigo descrever a emoção de estar gravando contigo pela primeira vez aqui. É feliz demais. Bom, imagina, primeiro eu que agradeço pelo convite. Segundo, já que você é estudante de jornalismo, eu então já deixo uma dica aí para você se desenvolver na carreira. Tenha referências melhores, vai. Pode ser um pouco mais ambicioso. Que é isso, Vira? Eu tenho referências ótimas. Você, Felipe Martins, Galvão Bueno, só gente sensacional, né, Felipe? Hoje a gente tá aqui para falar um pouco mais de World Baseball Classic. Eu já esqueci de passar a vinheta, eu vou botar na edição depois, porque a várzea nunca me deixa. Bateu emoção no Nathan, né? Todo dia que a gente recebe gente de alto garbo aqui, um prazerzão, o Bira tá dividindo mesa com você, não só pela personalidade legal que você é, sempre animando aí as conversas, mas por tudo que você faz também, principalmente pelo beisebol, né, em cenário nacional. É o que eu compartilho do que o Nathan diz, assim, um jornalista, eu já não sou mais estudante, mas fiz aí a carreira nos últimos anos, desde cedo te acompanhando, é sempre muito legal poder conversar sobre o esporte que a gente mais gosta com alguém que tanto contribui para isso. Imagina, pô. E João finalmente estreando aqui. Vocês que estão de casa vão perceber que o áudio do João em níveis de Major League Baseball tá mais para um ataque do Detroit Tigers, um Arizona Diamondbacks, algo triste e sofrível, mas ele chega sempre com belas informações, então seja bem-vindo. Finalmente, Joãozinho. O meu microfone teria mais do que 76 de OPS Plus na temporada regular, então, por favor, um pouquinho mais de respeito com o meu celular. Um grande prazer estar aqui, finalmente estreando. Muito prazer, uma boa noite para o Bira, Felipe, Nathan. A gente está aqui para fazer mais um excelente episódio e falar sobre beisebol, que é o esporte que a gente ama. Isso, antes da gente começar, eu vou, pela primeira vez na história aqui, passar as redes sociais para o Felipe não me matar. Eu já esqueci de passar a vinheta, né? Então, eu vou passar as redes sociais. Está aparecendo na tela para quem está vendo por vídeo no Spotify, seja no YouTube ou qualquer lugar. Para quem está só escutando, @Entradas Extras no Twitter ou @TailgateZone no Facebook, Twitter também e no Instagram. Siga a gente lá para você receber sempre os episódios assim que sair. Vamos fechar aqui e a gente volta já na primeira entrada para já falar das mudanças de regra. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. E retornando aqui, eu tô deixando um negócio na tela, tô muito emocionado, tô perdido. Chegando no primeiro bloco de fato, eu quero começar com a mudança de regra, Bira, a mais polêmica, talvez, acho que seja a mais polêmica de todas, que é o pitch clock, né? Para que eu ouvi o Robert Manfred dando as justificativas de implementar o pitch clock, ele disse que é para dar o que o fã quer. O fã é a coisa mais importante do esporte, e ele disse que o fã quer um ritmo mais acelerado, ele quer mais rebatidas e quer mais ação no jogo. O relógio bota 15 segundos com bases vazias para que o pitcher faça o arremesso e 20 segundos com corredor em base. E esse relógio estima-se que ele vai diminuir cerca de 30 minutos de cada partida. Então, como eu falei, é a mudança mais controversa, a mudança mais polêmica, porque a gente vê o pessoal mais conservador do esporte ali, que está com bastante pé atrás com essa mudança. Eu quero perguntar para você a sua opinião sobre a mudança essa alteração do pitch clock e as coisas mais que isso influencia no jogo, né? Eu acabei lendo mais cedo que isso também influenciou na quantidade de bases roubadas. A gente teve mais bases roubadas nas minors nos últimos anos em começação aos anos anteriores ao pitch clock. Bom, eu gosto bastante da medida, porque o beisebol estava se desenvolvendo num caminho que não estava gerando um jogo atrativo. Aí que tá. Os jogadores estavam... Uma coisa que simplesmente era uma ausência de regra, que era não ter tempo, acabou virando uma brecha na regra para os times explorarem. Então, os times começaram a explorar
a falta de tempo, a ausência de tempo, não é simplesmente que não tem tempo, mas você joga, né? Você joga uma, depois você arremessa outra bola. Não, eles começaram a explorar isso como uma ferramenta. Então, os jogadores começaram a descansar mais entre um arremesso e outro. Então, começou a aumentar a potência dos arremessos. Começou a dar tempo também até de defesa se posicionarem. Então, começou a dar tempo até de alguma forma, enervar os rebatedores. E os rebatedores também começaram a ter mais tempo também para descansar, para também fazer swings mais agressivos. E isso começou a resultar num jogo que virou basicamente um jogo de arremessar e rebater. E você fala, nossa, mas beisebol é arremessar e rebater. Mais ou menos. O nome do beisebol é bola base. O nome do beisebol... a alma do beisebol é a base, é ocupar as bases e percorrer corrida, não é necessariamente rebater. Rebater é uma ferramenta para você percorrer as bases. Né? Rebater é deixar a bola livre para que você possa percorrer as bases sem ser queimado. E esse jogo de base começou a morrer. Então você via cada vez menos rebatida simples, ou aquela... Não só a rebatida simples do jogador que quer chegar em base, mas a rebatida simples do jogador que quer impulsionar um companheiro que tem posição de anotar corrida. Porque todo mundo começou a ir para pancada, para paulada total. Porque virou um jogo em que as defesas ficaram tão bem posicionadas e tão eficientes que o time não consegue... E os arremessos ficaram tão poderosos que a melhor forma de produzir alguma coisa é dar uma porrada na bola e mandar a bola na arquibancada, porque a defesa não pode fazer nada. E como você está descansando o braço também, e como você está pensando muito no que o arremessador vai fazer, e o arremessador também vai toda para strikeouts, o arremessador vai só para strikeout, porque ele consegue descansar o braço. Então o jogo foi ficando um jogo em que era só pancada, era só ou torpedo do arremessador ou pancada do rebatedor. Então o jogo começou a ficar um jogo muito parado. E o brasileiro começou a acompanhar beisebol há 10, 15 anos, vendo o esporte, vendo o esporte ali nas transmissões, na ESPN, na Fox. Talvez tenha crescido já, começado a acompanhar beisebol já um pouco mais dentro desse universo, então talvez nem tenha percebido como o beisebol mudou de 30 anos para cá. Então você vê um jogo de beisebol brasileiro, beisebol nacional, que ainda, que se pratica com bem menos potência, porque os jogadores também não têm todo aquele nível de preparação, e que se pratica também dentro de uma escola asiática, que é uma escola mais de contato e nem tanto de porrada, você vê como o jogo é diferente. Se você pega, vai no YouTube, tem aquele MLB Vault, né, que é um canal no YouTube só de jogos antigos, pega um jogo dos anos 80, como era um jogo diferente. É um jogo que se chegava mais em base, se roubava mais base, então tinha muita ação ali, porque, por exemplo, o arremessador tá lá preparando para arremessar, e tá ali num duelo lá, tá 1-1 a contagem. Só que você tá tenso, porque tem um cara na primeira base ameaçando sair, e você realmente acredita que ele pode roubar a base. Hoje, ele tá ameaçando sair, mas no fundo, você não acha que ele vai tentar roubar a base, né? Então, acho que o relógio, ele é bom em vários aspectos. O jogo não fica tão arrastado, então, os jogadores também, os arremessadores, eles vão ter que mais arremessar no ritmo. Eles não vão mais poder ficar parando tanto, não só para refletir, mas para descansar o braço. Então eles vão ter que ir mais no ritmo. O rebatedor também vai ter que rebater mais no ritmo, vai ter que fazer contato. A forma de abordar o duelo das duas partes fica muito diferente. As defesas, por causa da restrição de shift, mas também por causa do menos tempo entre um arremesso e outro, o jogador defensivo de defesa não vai poder ficar gastando tanto tempo para se posicionar. Se entre um arremesso e outro o posicionamento dele tiver que ser muito diferente, ele vai ter que fazer um movimento mínimo. Antes não, antes ele tinha todo o tempo do mundo para sair daqui para lá, agora menos. Então acho que tem de ser um jogo não só mais rápido, mas um jogo com mais contatos, aproveitamento no bastão mais alto, menos home runs. Só que a gente viu nas ligas menores que no final das contas os números ofensivos não mudaram com a adoção dessa regra. Mas eu acho importante que o jogo fique mais rápido, mais curto, porque a sensação que muita gente tem que no beisebol é que não está acontecendo nada. Então passa a estar acontecendo alguma coisa. Porque toda hora o cara tá pegando e arremessando. E quando não tá, tem um cara lá ameaçando roubar a base. E você acha que ele pode roubar a base, então tem algo acontecendo na base também. Então, eu acho que é uma regra que precisava. Só não foi adotada antes porque há muito conservadorismo, né, nesse esporte que a gente gosta, né? E daí fala, não, mas mudou tudo, mudou a alma do futebol, do beisebol.
sei lá, se a gente for ver basquete, hóquei no gelo, futebol americano, mudaram tantas regras de forma tão mais violentas do que o beisebol, e ninguém tá reclamando. O basquete adotou a linha de 3, não existia linha de 3 no basquete. É uma invenção dos anos 70, na ABA, a linha de 3. E hoje, o jogo de basquete da NBA de hoje é baseado na linha de 3. Né? Tem muito time que baseia toda a sua estratégia para arremessar de 3. Então, acho que faz parte da evolução do esporte e o beisebol não pode ficar ignorando aqui. O Bira falou um negócio, Felipe, o Fernandão comentou até, depois eu passo pro Bira, mas eu vou passar para você antes, sobre os arremessadores ditarem o ritmo da partida, um comentário do César. E o Fernandão comentava comigo, antes de entrar na gravação, sobre o que o Andy Peralta fez mais cedo com o Tucupita marcando. Ele eliminou o Tucupita em 20 segundos, ele arremessava uma bola atrás da outra, não dava tempo do cara se posicionar para arremessar novamente, para rebater novamente. E isso é uma estratégia válida, talvez, para relievers apenas, porque o starter não consegue fazer isso o tempo inteiro, o cara precisa de um tempo para relaxar o braço e afins. Mas isso, de certa forma, cria novas, aspas, estratégias para reliever ou para o que quer que seja. O jogo muda. O jogo muda com o tempo, assim como o futebol americano mudou com passe para frente, o tênis botando o relógio também. Os esportes mudam, isso é um fato. Então, o beisebol vai acompanhando, talvez, as demandas de uma nova geração, ou de uma geração já passada, que só foi atendida agora. Mas eu conversava ontem com o Sérgio Arenilas lá no meu podcast dos Giants, e ele falava que ele tinha medo dessas mudanças, talvez, forem feitas para trazer um público que não vai vir para a MLB, e a galera que ficar um pouco mais desgostosa com isso. Eu fiquei meio assim, eu não concordei muito com a frase, mas é algo que de fato pode acontecer. Talvez seja uma bolha, né? Eu tô, acho que no caso aí que o Bira comentou aí dos últimos 15 anos, né, de pessoas começaram a acompanhar pelas transmissões, as pessoas que eu vejo comentando, seja aqui no Brasil ou até insiders, né, que a gente segue, não acharam ruim essa mudança do tempo, tá? Eu acho que o ponto positivo é justamente esse, assim. Antes a gente tinha dificuldade de se programar para algo quando você tinha que assistir um jogo, porque é um jogo que vai levar aí pelo menos 3 horas, mas pode levar 4 horas e meia, talvez, demora, pode ser que ele não acabe, é difícil, né? Você conseguir se programar, vocês que acompanham times da Costa Oeste, pior ainda, né? Jogos que começam 10, 11 da noite, que horas que isso vai acabar, que horas que você consegue continuar a sua vida, né? É óbvio que toda mudança gera aí um movimento contrário. Se ficasse do jeito que está, ia ter gente reclamando que está muito demorado, se reduzisse mais, ia ter gente reclamando também. Mas na minha opinião, né, eu entendo que esse jogo com um ritmo mais determinado, ele é benéfico justamente por isso. Assim, o beisebol realmente é um esporte que passava muito tempo sem algo relevante acontecendo. Óbvio que para quem assiste é muito legal ver esse duelo, né, psicológico, neurológico do arremessador contra o rebatedor, mas como você falou, os times se adaptam, o próprio shift, né, é uma criação, entre aspas, há uma demanda que os times viram que existia, né? Pô, tem um cara que só rebate para um lado, se a gente pode mexer a defesa para lá, vamos mexer a defesa para lá. Agora não pode mais, o que a gente pode fazer de diferente para tentar neutralizar isso? O arremessador controlar melhor o ritmo do jogo. Eu acho que sempre vai ter um lado que se beneficia das mudanças e outro que vai camelar um pouco mais, mas em determinado momento acha aí uma solução, vamos dizer, né? Um caminho possível para contornar talvez a velocidade. Eu acho que o exemplo do Peralta hoje ele é um extremo, né? Porque 20 segundos realmente é bem rápido aí, até para a gente que está assistindo, falou, cara, em 20 segundos um cara foi rebater e foi eliminado. Não durou nada, assim, não mudou nada no andamento do jogo. Mas tudo bem, assim, tem que leve 1 minuto, que leve 1 minuto e meio. Ainda assim é um tempo aceitável para cada ida ao bastão, né? De fato, o que eu tenho impressão é que ele queimou muito mais aqueles arremessadores que levavam muito tempo para conseguir arremessar, né? Entre um arremesso e outro, aquela dança, aquela cera que era feita. Isso acabou mesmo e acho que para o bem do esporte, para tornar as coisas realmente mais dinâmicas e mais interessantes. Eu acho que a tendência é pessoas que reclamavam que o beisebol era um esporte muito parado, agora vão olhar o esporte de um jeito diferente. E João, o Bira falou, e eu tinha até visto uns dias atrás no Twitter, que de fato as estatísticas não aumentaram muito de batting average ou chegada em base e afins. De fato, a única coisa que mudou
é o roubo de base. O roubo de base também tem influência das bases maiores. Mas à medida que isso vai acontecendo e os jogadores vão se adaptando ao relógio, a conseguir arremessar mais rápido, eu quero saber, isso também pode gerar efeitos no jogo, que eu conversava com o Fernandão antes de entrar na gravação, de jogos perfeitos deixando de acontecer, claro, já não acontece há mais de 10 anos, mas no Heroes deixando de acontecer, e jogos talvez mais longos dos arremessadores, porque para precisar arremessar mais rápido, talvez ele arremesse mais na partida e, consequentemente, dure menos. Então, isso a gente pode mudar a partir dos anos, a gente vai ter uma média daqui a 2, 4, 5 anos do que de fato aconteceu, para a gente saber o quanto de fato isso vai mudar na realidade factível do jogo. Então, a princípio, o jogo fica mais rápido, mas daqui a 1, 2 anos a gente consegue observar algumas outras mudanças que possam ser mais relevantes para o andamento do jogo, de estatística e afins. Esse microcosmo que se gerou com essas novas regras tem um amostral ainda minúsculo. O beisebol ele tem 150 anos. E a gente ter mudança de regra por 2 nas minor leagues e ter uma mudança pequena, ainda assim é uma coisa que não tem muito como comparar. A gente viu mudanças positivas, não afetou em nada e o jogo ficou mais estreito, ficou menos longo. Mas se vai afetar mais arremessador, se vai afetar mais os rebatedores, a gente tem que lembrar que é mais fácil para jogadores jovens entender essas mudanças, se adaptar a elas do que jogadores de majors. Por um primeiro ano, pode ser que dê muita coisa errada, pode ser que vai ter, assim como aquele jogo do Red Sox, do Braves, que acabou com uma violação do rebatedor, que sofreu strikeout por causa que não estava a tempo na disposição para rebater. Então, pode ser que nesse ano aconteça muita dessas coisas, pode ser que não aconteça, pode ser que tudo vá às mil maravilhas, pode ser que seja um desastre. A gente não tem como saber ainda. Ainda é Spring Training. 4º dia de Spring Training, a gente viu algumas coisas acontecendo. Os jogos agora estão com uma média de 20 minutos a menos? Estão. Isso é o factível, isso que a gente tem, mas o amostral ainda é muito pequeno. Para a gente ter alguma certeza de alguma coisa, só quando a gente chegar lá em outubro, analisar o que diz lá no Baseball Reference, o jogo ele teve essas mudanças, então a gente entende que essa mudança foi boa ou foi ruim. Só que o que a Major League Baseball está tentando fazer é voltar para os anos 90, fazer o jogo ficar mais rápido, ter mais contato, arremessador não vai mais colocar aquelas estatísticas insanas que nem DeGrom fazia, que nem o Corbin Burns fez em 2021. A MLB ela está de acordo com isso, ela quer que o jogo tenha ação, quer que volte para os anos 90, que é quando o beisebol, antes do lockout, do strike, da greve dos jogadores, e que desencarrilhou em várias coisas acontecerem, queda de audiência. O que a gente tem que lembrar ter essas mudanças é importante. Se a gente não tivesse mudança nenhuma e o jogo tivesse começado exatamente como no ano passado, não tivesse denunciado mudança nenhuma, a gente ia estar aqui sentando a lenha no Rob Manfred porque ele não fez nada. E porque ele é um omisso, é um inútil. Pelo menos dessa vez, ele está tentando alguma coisa. Por pressão de vários outros setores, ele foi obrigado a fazer isso? Foi, mas pelo menos ele deu a canetada. Então, pelo menos tem alguma mudança. Esse é o ponto. Sobre esse negócio de audiência, inclusive, a gente tem que pensar que quem gosta disso, tem um pessoal assim, não foi esse esporte que eu aprendi a gostar, tá muito chato. Meu, você se acostuma, no final das contas, se você gosta do esporte, você vai continuar gostando. Você pode até, eventualmente, gostar menos por dessa mudança ou daquela. As pessoas não estão deixando de gostar da NFL porque a NFL está marcando um monte de falta. E a NFL hoje marca muito mais falta. Muita gente reclama, mas a audiência da NFL continua alta. O cara continua assistindo. Tá? Agora a questão... No caso da NFL não é nem por audiência, né? Eles mudaram a regra por causa da saúde dos jogadores. Mas no caso do beisebol, é por audiência. E a questão não é o público que fica lá todo dia, lá com seu canal regional, na assinatura, lá vendo o seu time jogar, ou fica todo dia lá no estádio, sei lá. A questão é uma massa gigantesca de pessoas que gostam de beisebol, que gostavam de beisebol, mas elas começaram a deixar de acompanhar o jogo porque começaram a ficar de saco cheio. Ou porque o jogo é muito longo, ou porque volta muito tarde para casa quando vai para o estádio, e daí não dá para levar o filho porque fica muito tarde, tem que trabalhar ou estudar no dia seguinte. E tem muita gente que está nessa situação. Então a pessoa gosta de beisebol, mas o que acontece? Ela vê o beisebol só nos playoffs,
quando o time dele vai longe nos playoffs, ou fica só acompanhando o noticiário, e daí se acontece alguma coisa grande, como o Aaron Judge ameaçar bater o recorde de home runs numa temporada da Liga Americana, o Shohei Ohtani vira uma atração, daí esse cara vai. Porque os jogos em que o Shohei Ohtani jogava davam muito mais público no estádio que os jogos em que ele não jogava, pelos Angels, ou quando os Angels eram visitantes. Bom, tem um monte de gente, então, que tá deixando de ir, que não vai nos outros jogos, que resolve ir ao estádio quando o Shohei Ohtani vai arremessar, ou que resolvia ir nos estádios quando o Aaron Judge ia rebater, podia bater o recorde. Por quê? Porque essas pessoas que gostam de beisebol, mas não estavam indo no estádio, ou não estavam vendo na TV. Por quê? Porque elas estavam perdendo aquela motivação de ficar vendo todo o jogo. Então, essa regra pode ajudar também a trazer um pouco desse público que gosta de beisebol, mas deixou de seguir, deixou de consumir no dia a dia, e só vai no playoff, só vai quando o time tá brigando pelo título, brigando pela classificação, daí esse cara vai. Não, esse cara tem que estar perto do beisebol todo dia. E Bira, uma das coisas que vai mudar agora no beisebol, né? Ano passado já teve a mudança do rebatedor designado, que inclusive nos deu o prazer de ver a grande história do Albert Pujols. Foi uma mudança que gerou os 700 home runs do Pujols, não aconteceria sem isso, é inviável ter acontecido. E agora a mudança das maiores bases e do tempo para arremessar vai aumentar consequentemente ainda mais a quantidade de roubos de base. Comentava com o Fernandão antes do podcast começar que os jogadores ativos, né, porque o Molina não tá mais, mas aparece no Baseball Reference, que ele tá ativo, é o cara que mais tem hoje, é o Molina, com 40%. 40% é muito abaixo dos 50%. Então, um cara que pega muito ladrão em base, pega 40%. Com as bases maiores, com menos tempo para o pitcher arremessar, a gente vai ter mais roubos de base. Comentava com o Fernandão também que o Grant McRae, um prospecto do Giants, roubou 47 bases ano passado. O Corbin Carroll, agora que vai chegar nos Z-Backs, que o Fernandão tá completamente apaixonado, vai roubar muita base da MLB porque a base está maior, o pitcher tem menos tempo para arremessar. E isso dificulta ainda mais a gente ter grandes catchers que aparentemente de uns tempos para cá é mais raro você ter um grande catcher, um cara que faz bem os dois. Que chegou há pouco tempo na liga, tem o Edley e mais quem? Hoje tem o Real Muto, que faz os dois muito bem, e do Pose para cá a gente não tem nenhum cara que seja nível Hall da Fama, assim, que seja um grande catcher defensivamente e ofensivamente. E isso prioriza mais o roubo de base e dificulta mais a ascensão, a criação, o desenvolvimento de grandes catchers. Isso é interessante, porque acho que para mim, eu até acho que o efeito da base aumentar nem é tão grande no roubo de base. A gente vai ver mais roubo de base, porque tem até aquele roubo que fica ali no limite, que daí aqueles 20 centímetros, 30 centímetros a mais que a gente tem, porque a gente tem, acho que é uns 15 centímetros que a base aumenta, né? É por aí. Daí ela vai ter, não, acho que nem isso. Não, uns 9, não, é uns 8, 9 centímetros, né? Era 15 polegadas, foi para 18. Mas assim, aqui a gente trabalha com sistema métrico. Deixa eu pegar aqui. Eu escrevi isso no meu post no blog, só que eu esqueci o número. Então, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. A bases maior foi de 38 para 45,7. Vai 46. Então, aumentou 7 centímetros. Tá? Aumentou 7, na verdade, então aumentou 14 centímetros. Diminuiu 14 centímetros a distância. 7 centímetros de um lado e 7 do outro, né? 7 da base que está sendo abandonada e 7 da base que é o alvo lá, a meta do ladrão de base. Naquela jogada muito milimétrica até faz diferença, mas acho que o que muda muito psicologicamente o cara tá mais incentivado a roubar, acho que isso faz diferença. Mesmo que o tamanho em si nem faça tanta, o cara fica mais incentivado. Não, agora eu tenho um pouquinho mais de chance. Mas segundo, o relógio de arremesso também favorece o ladrão de base, né? Porque ele consegue prever mais o ritmo do arremessador. Tem menos aquela coisa do arremessador ficar... Claro que os arremessadores vão se desenvolver, os caras são bons, os caras não estão lá à toa, né? Então eles vão aprender a se adaptar com as novas regras. De qualquer maneira, o arremessador vai ter que arremessar mais num ritmo e o ladrão de base acho que vai ter mais condição, quer dizer, o corredor vai ter mais condição de prever quando dá para sair correndo e quando não dá, né? Então, acho que nisso também pode aumentar o roubo de base. E ele estava falando, Nathan, dos catchers, ele tem uma coisa, o catcher tem que ser defensivamente bom por causa
dos ladrões de base, que devem aumentar, mas também por causa do ritmo dos arremessos. Vai ter que ser um catcher que vai ter que ter uma sintonia muito boa com o arremessador para definirem logo o arremesso. Não dá para ficar o dia inteiro lá discutindo que arremesso que vão fazer. Então tem que ser um catcher em que o arremessador confie, porque o catcher vai lá apertar o botãozinho e dar uma sugestão de arremesso, e o arremessador tem que concordar logo na primeira ou na segunda sugestão. Né? Então vai ter que ser o catcher também vai ter que ser muito bom nisso. Vai ter que ser muito bom também em ditar o ritmo, ele junto com o arremessador, ditar o ritmo do jogo. Então, de fato, os catchers vão ter que se desenvolver muito, e isso é uma outra coisa legal do jogo. E Filipeta, meu querido, a gente comenta sempre, né, de mudanças, de coisas, não só no beisebol, né? As coisas mudam com o tempo e precisa de fato mudar para se adaptar às novas eras. A frase que eu adoro do Belchior é que você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Então, a mudança com as bases maiores dá um dinamismo maior no jogo. Comentava com o Fernandão, segundo o Fernandão, ele está esperançoso para essa temporada ver um jogador roubando 100 bases. Eu falei, pô, eu acho difícil. Tem o quê? 30 anos que isso não acontece? Mas é uma tendência que pode vir a acontecer nos anos futuros. A gente precisa, de fato, saber qual vai ser o impacto real no jogo da base maior, junto ao pitch clock. Mas a tendência é que se aumente, ainda mais com o que eu comentei com o Bira, os catchers hoje não são tão bons quanto as gerações passadas que tivemos. Eu acho que é o que o João falou, né? A gente ainda vai ter oportunidade de ter uma amostragem real das coisas. Mas um detalhe, né? Eu vou pegando o caso aqui do Red Sox. Ano passado, quando é o momento de determinar aí os jogadores que vão ser protegidos, né? No draft de regra 5, né? Que é aquele que, se um jogador está subutilizado numa franquia, ele pode ser disponibilizado para outras franquias. O Red Sox vai dar um tag, né? Protege um cara chamado David Hamilton, que veio durante a temporada, que não é um exímio rebatedor, mas é um cara que teve, acho que, 75 bases roubadas nas ligas menores em 2021. Por quê? Porque aparentemente os times estão entendendo que, como o Bira falou, né? Muda o relógio, muda as bases, acaba com o shift, o ambiente do infield muda por completo, né? O jogo vai ter uma nova cara. É necessário que os jogadores, principalmente, de novo, como o Bira falou, o rebatedor, o arremessador e o catcher precisam estar muito bem sintonizados e uma comunicação eficiente e rápida, porque o jogo vai mudar, o jogo vai ficar mais dinâmico. Um cara rápido, se ele antes era uma ameaça, né? Olhando lá um roubo de base convencional, que o cara fica naquele segundo eterno, né? Entre o arremessador com receio do cara correr e o corredor com medo da bola chegar antes dele. Cara, não tem tempo mais. Agora, se comeu bola, vai levar punição. E aí, aos poucos, o jogo vai se tornar mais dinâmico. Eu entendo que a Major League perde um pouco quando aposta só no espetáculo do home run. Claro que é muito legal um jogo que tem um monte de rebatida longa, né, um monte de paulada aí, 400, 500 pés às vezes, mas há de se valorizar esse jogo mais corrido, né? Esse jogo de muita gente correndo em base, muita gente chegando em base. Quando você acaba com o shift, mais gente vai conseguir impulsionar corredores. Eu entendo que essas mudanças são naturais do processo. Tem time que vai adotar talvez um jogo mais corrido, né? Não sei. Vai aproveitar de ter um elenco mais jovem, mais rápido para correr as bases, às vezes em contatos mais curtos. Outros vão tentar explorar contatos mais longos para dar mais tranquilidade para os corredores mais devagar correrem. Isso é o legal dessa temporada, né? A gente tem uma folha em branco aí acontecendo, óbvio, tem a amostragem das ligas menores, mas agora sim a gente vai ver a capacidade dos bons jogadores de se adaptarem à mudança de regra, né? Eu gosto muito desse episódio do Scherzer, né? Dele saber olhar para a regra com a experiência que ele tem e falar, beleza, como é que eu posso tirar vantagem disso? Que para mim, a graça, o tesão do beisebol é isso, como que um jogador com a experiência dele consegue olhar para uma situação e falar, beleza, eu vou fazer isso porque isso aqui vai me dar alguma vantagem. Esse jogo mental que o beisebol né? Dessa quase uma opressão do arremessador contra o rebatedor que está lá com medo, beleza, que arremesso que vem agora, o que vai acontecer, né? Isso eu acho que esse dinamismo que faltava aí em partes para o beisebol, que é o fator surpresa, né? Acho que os jogos estavam ficando
em geral, muito manjados, né? O shift é muito manjado, essa cera aí do arremessador, em alguns casos também. Agora a gente tem um fator surpresa aí para acontecer nos jogos. Tem uma frase a respeito das bases, como isso era um fator de estratégia, antigamente deixou de ser, e agora com o aumento das bases pode voltar a ser, de um manager que, eu não vou lembrar o nome dele agora, peço desculpas, mas ele disse que quando ele treinava Chicago, eles dependiam muito de rebatida. Quando ele treinou Cleveland, eles dependiam muito de velocidade e correr em base. E quando ele treinava o time de Detroit, eles dependiam de um milagre divino para ganhar. Agora vai voltar a ser um jogo que vai ter o fator de correr em bases como algo importante. Então, o jogo se renovando, o jogo passando a valorizar mais seus aspectos, por causa que antes a gente não prestava atenção a quantos bolts teve o jogador de correr do home plate para a primeira base, quantas vezes ele conseguiu roubar a terceira base. A gente não prestava muita atenção nisso, a gente só olhava, ele conseguiu roubar 16 bases esse ano, foi pego em 2, teve um aproveitamento de 90, então ele é bom. Mas qual o contexto? Quantas vezes ele tentou? Quantas vezes ele foi encorajado a isso? Agora a gente vai ter uma amostral muito maior e o jogo vai ficar muito mais animado, porque ver um jogador roubando base é muito bom. Ô Bira, uma regra que não mudou agora, mas é definitiva agora, é a regra do corredor fantasma. Regra essa que eu até comentei naquele grupo lá do WhatsApp, que eu era veementemente contra, mas vendo um vídeo seu que eu não achei de novo, eu passei a aceitar melhor a regra. Um vídeo onde você conta que o corredor fantasma, ele tira algumas entradas desnecessárias em temporada regular, que isso prejudica para um time que vai jogar novamente no dia seguinte. E quanto mais o jogo dura, mais afoito o jogador fica para decidir o jogo em uma só rebatida, em um só swing. E isso vai prolongando ainda mais. Um time que joga 14 entradas no dia está extremamente prejudicado para jogar novamente no dia seguinte. E isso vai tirando a qualidade do jogo consequentemente, porque o cara só vai folgar de novo daqui a 5, 4 dias, se for folgar logo, se você acabou de voltar de uma folga, não vai folgar tão cedo. Então isso vai tirando o desempenho dos jogadores e vai prejudicando cada vez mais. Eu acho que uma das regras que mais ajuda o beisebol hoje, uma regra que é essa, que eu era contra até ver seu vídeo, é essa do corredor fantasma, apenas para temporada regular, é claro. Eu acho que um problema que o beisebol tem, um problema muito grave do beisebol, não é um problema do jogo em si, é um problema de quem trabalha nele, tá? Mas de quem vê de alguma forma também, mas não de uma partida, tá? É que é de longe a Liga Americana em que mais contunde jogadores. É muita contusão. Pela própria natureza do esporte, ainda mais um esporte que se tornou cada vez mais intenso fisicamente. Então, arremessadores que jogam o braço dele inteiro ali naquela bola. O rebatedor que também joga todo o abdômen dele, todos os músculos naquele swing. Então, passou a ter muita lesão. Muita lesão. Então, é um esporte que tem muita lesão. Isso é uma coisa que tem que ser considerada. Inclusive, eu acho que até nas negociações do próximo acordo trabalhista, deviam pensar mais nisso também. Porque acho que isso é uma coisa muito ruim para os dois lados. E se os dois lados até pudessem encontrar soluções ali, de repente eles até encontrassem alguns pontos em comum ali para negociar com base nisso, porque é ruim para os jogadores, que muitas vezes se contundem e acabam não podendo, não só não podendo jogar, que é o que eles querem fazer, mas muitas vezes eles deixam de receber contratos muito bons lá na frente, porque eles passam a ser rotulados como jogadores muito suscetíveis à lesão. E é ruim para os donos, porque muitas vezes eles estão gastando milhões pagando salários para jogadores que estão no departamento médico. Porque a lesão no beisebol ela é bem democrática. Ela lesiona todo mundo. Não lesiona só cara ruim, lesiona cara bom também. Né? Aliás, às vezes dá a impressão que lesiona mais cara... Dependendo do time, se for nos Mets, lesiona mais o cara bom que o cara ruim. Então você joga muito dinheiro fora. Os donos jogam muito dinheiro fora e é ruim para eles. Você está pagando salário para o jogador não jogar. E segundo, você está deixando de capitalizar com o resultado em campo que aquele jogador te daria, mas também com o atrativo que aquele jogador representa. Você tem um jogador ali que, você tem um arremessador, você tem o Jacob deGrom, é um cara que quando vai arremessar, lota um estádio, todo mundo vai querer ver ele arremessando, se tudo for no jogo em casa. Só que daí ele fica lá machucado 5 meses no ano, né? Perde quase a temporada inteira. E aí? Né? Você está perdendo dinheiro também. Não só com os resultados em campo, que seu time vai perder mais jogos, mas menos gente vai no estádio querendo ver o
o long reliever que virou o sexto cara da rotação do seu time, né, ocupando o lugar do Jacob deGrom na rotação porque ele está machucado. Então, acho que o beisebol tem que pensar em várias medidas também para reduzir o número de lesões. E eu acho que entradas extras é uma. Eu não penso nas entradas extras com o corredor fantasma para tornar o jogo mais curto para caber na TV. Para mim, é uma questão de lesão. Você diminui a quantidade de entradas desnecessárias dos jogadores, resolve logo. São 162 jogos. No final das contas, a gente às vezes se apega muito a algumas coisas. Mas às vezes é legal um jogo de 15, 16 entradas. Cara, são 3 jogos por ano que um time faz com mais de 15 entradas. Na regra antiga, sem corredor fantasma. Eram 3 jogos por ano só. Então a gente se apega a algumas coisas que na prática elas têm um efeito pequeno, porque no final das contas você vai acelerar poucos jogos no ano, só que você não corre o risco de lesionar jogador. E já teve vários casos de jogadores que se lesionaram por estar jogando entradas extras, e às vezes não lesionou na hora, só que daí ficou uma carga de trabalho grande, que daí no jogo seguinte, bom, primeiro que assim, o time faz 17 entradas, muitas vezes ele vai perder 3 dos próximos 4 jogos, né? Vai perder 3 dos próximos 4 jogos. E ainda assim, vai assim, nessa sequência ali, alguém acaba machucando também. Às vezes não machucou no jogo longo, mas já ficou ali no limite, daí 1 ou 2 jogos depois o cara estoura. Direto acontece isso. Então é muito uma questão de lesão para mim que eu gosto dessa regra do corredor fantasma. E eu acho que outras coisas poderiam ser adotadas. Eu sou a favor de diminuir a temporada regular. Diminui em 10%, vai, 146 jogos, vai, não é muito não. 146 jogos, 10%. Você dá um pouquinho mais de dia de folga ali no meio, sabe? Você contunde menos jogador. Fora que assim, você tem mais certeza que seus melhores jogadores vão estar sempre em campo. Uma coisa que o Bira falou, lembrei do jogo do Giants em 2021, que o Kevin Gausman teve que rebater um walk-off porque o time não tinha mais quem botar em campo para rebater. Botaram o arremessador nesse meio. Ô, João, antes de eu passar para vocês, deixa eu só fazer a pergunta do Fernandão aqui, antes que eu me esqueça. Fernandão, Bira, o Fernandão, ele pediu para te perguntar, falando sobre o DH, né, teve uma relevância altíssima na Conferência Nacional, como eu falei, o Albert Pujols conseguiu fazer os 700 home runs, o Nelson Cruz está jogando beisebol ainda, e ele te pergunta se o pinch runner, ele vai ser melhor utilizado agora. A gente viu que o pinch hitter foi menos utilizado com a chegada do DH, né? 2021, Gabe Kepler bateu o recorde de utilização de pinch runners, de pinch hitters, inclusive de home runs por pinch hitters. Em 2022 caiu pra caramba por causa do DH, mas ele quer saber dos pinch runners, a utilização deles agora, ainda mais com jogadores um pouco mais acima do peso ou da idade jogando no DH. Acho que pode acontecer sim. Agora tem que ver muito como os times vão aprender a usar esses caras e se os times já têm esses caras, né? O Felipe até mencionou o caso dos Red Sox, que já estão dando oportunidade para um garoto das ligas menores que estão subindo, estão dando oportunidade para ele subir, pensando nisso. Então tem que ver como cada time vai usar essa estratégia de quando colocar, porque também não dá para colocar às vezes tão cedo, ou tem que ver se tem jogador suficiente. Os Giants conseguiram colocar aquele monte de pinch hitter em 2021, porque os Giants, em geral, eles tinham um elenco com um bullpen com menos jogadores para poder terem mais jogadores de posição para entrarem ao longo do jogo, né? Então é uma escolha que o time fez. Então tem que ver como os times vão lidar com isso, mas acho que vai acabar acontecendo, sim. Acho que vai. Só que só para registrar, eu não gostei. Eu sou muito progressista em relação à mudança de regra, mas essa daí eu não gostei. Eu gostava da Liga Nacional sem pinch hitter. Não, sem pinch hitter, não, sem rebatedor designado. Mas é porque você torce para o time da American League, você não precisa ver o seu arremessador. Mas eu achava legal, não, mas eu achava mais legal o jogo da Liga Nacional por causa disso. Eu gostava dessa separação. Olha, para mim, uma mudança que estão falando aqui, que estão falando que pode acontecer em breve, essa aí eu vou odiar. Eles acabarem com Liga Nacional e Liga Americana. Virar meio Conferência Leste e Conferência Oeste. Estão falando que pode acontecer ainda nesta década, quando botarem mais times, entrar, sei lá, Las Vegas, sei lá que times entrariam, Nashville, Montreal, acabariam com isso, viraria a Conferência Leste. Aí eu vou odiar. De certa forma, o pessoal ali da Conferência Central da Americana que se prejudica, né, João? Que você gosta daquele time ruim dali. Aí nunca mais pega playoffs se virar isso aí que o Bira falou. Pega playoffs, tem agora, vai pegar com todo mundo junto. Não tem condições. Mas é só, falando ainda sobre entradas extras, nesse último ano que passou, nos playoffs da Liga Americana, a gente viu 2 jogos que se estenderam muito. O jogo 2 do Wild Card entre o Guardians e o Rays. Se a pessoa ela defende que um jogo não tenha corredor fantasma, ela precisa assistir esse jogo de novo. Porque esse jogo passou da 7ª entrada, foi um show de horrores. Tava os relievers arremessando muito bem e dominando o jogo? Tava.
Os jogadores simplesmente olhavam para a bola e não estavam com vontade nenhuma de arremessar. Teve o Hamed Rosário foi bater um home run na 17ª entrada. Ou pode voltar para o jogo entre o Astros e o Seattle Mariners, o jogo 3? Era o melhor de 5, né? Jogo 2? Foi o jogo 2 com o Mariners. Que o Jeremy Penha foi bater um walk-off home run na 21ª entrada. O jogo tava 0-0. Não foi 18. Tá bom, desculpa. Botei 3 entradas a mais. O jogo tava 0-0, 0 corridas, 0 hits, por uma boa parte dele. E foi o Jeremy Penha bater um walk-off home run que depois o Astros foi pra frente e não teve esse slump por causa que teve dias de folga. Por quê? Porque varreu o Mariners. Varreu eles em Houston. Então é um fator que não tem por que ter. Não tem por que não ter. O jogo é uma temporada regular muito grande. O esporte mudou, não é mais como era há 10 anos atrás. Daqui 10 anos na frente vai ser ainda bem diferente. Então, se puder preservar jogadores, preservar os atletas, ter por mais tempo os bons em campo e não os reservas, melhor. A gente quer ver o espetáculo, a gente não quer ver o jogador que a gente não conhece em campo. Não, e assim, outra coisa que o hóquei no gelo já faz isso, né? Na NHL, na temporada regular, o jogo empata, tem prorrogação. Se empatou a prorrogação, vai pro shootout, né? Que é aquele tipo de disputa de pênaltis, né? Do hóquei no gelo. Nos playoffs, se empata na prorrogação, tem uma outra prorrogação e mais uma outra até alguém ganhar. Por quê? Porque playoff é a coisa mais pesada, então você realmente vai decidir jogando num regime normal. Agora, a temporada regular, não tem por que também ficar expondo os jogadores se tem tanto jogo ali. A temporada regular do hóquei no gelo tem 82 jogos, né? Então também tem bastante jogo. Então, a MLB estaria fazendo a mesma coisa. Acho que não tem nada de muita invencionice aí, né? Não é nada que outra liga já não faça. Só para a gente finalizar esse bloco aqui, Bira, falar um pouco do Shift, porque o bloco já está bem longo, falar de um pouquinho de WBC um pouco mais para frente. O Shift foi uma mudança que a primeira vez que eu vi alguém defendendo que isso fosse banido foi o Buster Posey, quando ele voltou lá em 2021, ele falou que tinha que banir o Shift mesmo, era um saco. E isso entra naquela toada da liga de tentar deixar o jogo mais dinâmico, com mais ação, com mais chegadas em base, com mais rebatidas. E eu tava até dando uma pesquisada, o average nos anos 2022 foi o menor desde 2012 e foi a menor quantidade de corridas anotadas desde 2006, se eu não me engano. Então, a mudança do shift é, obviamente, para você beneficiar arremessador que não sabe mudar o lado do swing, é você mesmo, Cody Bellinger, que eu tô falando, e deixar o jogo mais dinâmico. Acho que o shift é um negócio até que eu vi muita gente com o pé atrás, mas não liga tanto. Mas eu me incomodava profundamente ver o Manny Machado ali no campo externo, mas agora você tem que ter 4 no infield e 2 para cada lado, né? Então você limita bastante o que você vai conseguir fazer, até uma hora alguém inventar alguma outra coisa aí que vai... provavelmente o Tampa Bay Rays vai inventar alguma coisa aí que vai ser banido de novo. Mas eu não tenho opinião muito formada, tá? Essa do shift, por um lado, eu acho também intromissão demais na estratégia do jogo. Mas eu entendo que o resultado final pode ser um jogo mais agradável, porque pode ser um jogo em que os jogadores tenham menos medo de rebater uma bola rasteira, uma bola em linha, né? E também é um jogo que, assim, os canhotos que vão adorar, principalmente, né? Que os canhotos que eram muito vítimas de shift. Então acho que o jogo pode melhorar sim, mas essa daí eu fico um pouquinho dividido, assim, falo assim, não é intromissão demais na estratégia, às vezes é um direito do time fechar um lado e deixar o outro escancarado, e desafiar, rebate lá, quero ver você rebater lá. Então essa daí eu tô um pouco dividido, eu quero ver o resultado final, se vai valer, eu até acho que o resultado final vai ser bom, só que essa ainda me dói um pouco o coração. Vamos fechar aqui a parte alta da nossa entrada extra, né? Falando tanto de entrada extra, vamos fechar a parte alta e voltamos já com a parte baixa. Voltando com a parte alta, Felipe Martins, meu querido, você está quieto, taciturno hoje, queria lhe chamar agora para falar do que você mais gosta depois de Boston Red Sox e Giovanna, que é o World Baseball Classic. O Seiya Suzuki, do seu queridíssimo Japão, estará fora, né? Ele teve uma lesão no oblíquo, a gente estava até comentando o Tyler Glasnow, né? E aconteceu com
com o Seiya Suzuki, uma lesão bastante parecida, vai desfalcar o Japão. Eu não consegui achar o nome que ia substituir. Quero que você fale quem vai substituir, que você conhece mais do Japão, e a lesão, como influencia a lesão do jogador de MLB nesse elenco do Japão. Eu acho que o Japão passa a ser agora, era até então, né, um dos únicos times que estava conseguindo manter todo mundo, né, que era esperado. Todo jogador virtualmente que o técnico japonês quis levar estava disponível, né, não tinha ninguém proibido, vamos dizer, por lesão ou por restrições. Agora, Suzuki é a primeira grande baixa, né, desse elenco. Imagino que nessa altura do campeonato talvez seja a única, né, mas... Enfim, o beisebol é uma caixa de surpresa, como o Bira falou, todo mundo se machuca. O time do Japão tem algumas opções, né? É um time relativamente bem montado, né? Os japoneses dizem que é a melhor seleção já montada até hoje do Japão. Provavelmente o Kondo vai ser o dos outfielders. A questão é, né? O Suzuki era o melhor dos rebatedores do outfield. Lars Nootbaar para o padrão do World Baseball Classic, por ser um cara com experiência de Major League, é sim uma boa adição, mas o Yoshida é um bom rebatedor, não necessariamente um bom defensor, então peca um pouco agora do jogador completo que o Suzuki era, ele deixa assim um certo buraco. Eu não acho que o Japão perca tanta força assim como algumas pessoas tendem a acreditar, né? Eu acho que a subtrair um jogador de um elenco já bem montado, e o Japão tem, como a gente vinha falando, né, é um time que não é tão dependente de um jogador jogando muito bem, um jogador que vai bater home run, né, que tem mais possibilidade de bater home run. O fato de ter um monte de gente que bate, corre, sabe impulsionar, é um time que está acostumado com esse jogo mais corrido. Eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. A gente perde de ver mais um grande nome aí da Major League Baseball, uma grande estrela, né? Mas todo time praticamente está tendo uma grande baixa nos elencos todos do World Baseball Classic. Bira, te perguntando já do Japão aqui, levantando uma bola que eu levantei no primeiro podcast com o Fernandão, quero saber sua opinião sobre isso. Eu comentei que os arremessos dos japoneses não são tão rápidos quanto os arremessos dos americanos. São bolas de curva, as breaking balls, e os americanos estão acostumados, os jogadores da MLB estão acostumados com bolas mais rápidas, só que essas bolas de quebra, muitas vezes, realmente matam o jogador no swing e força o contato ruim. Eu quero saber o quão vantagem é para cada um dos lados essas bolas do Japão. Se é vantagem para o Japão os caras não estarem acostumados com essas bolas de quebra mais lentas, ou se é vantagem para os americanos estarem acostumados com as bolas mais rápidas dos japoneses. E um comentário geral também seu de como vem a seleção do Japão, pessoal, World Baseball Classic. Eu acho que não tem uma regra necessariamente é melhor um ou outro. Acho que vai muito como cada um vai conseguir aproveitar isso melhor. Então, por exemplo, se as bolas de efeito do japonês estiverem entrando bem e eles estiverem conseguindo estabelecer uma boa estratégia para enganar os rebatedores, forçando as eliminações, acho que o Japão pode se dar bem. Só que, ao mesmo tempo, se de repente essas estratégias são mal estabelecidas, ou essas bolas não estão quebrando tanto, ou os rebatedores se mostram mais preparados para aproveitar, sei lá, quando vai misturar com a bola rápida, quando vier a bola rápida, uma bola rápida que não vai vir a 96, talvez venha a 91 milhas por hora, de repente pode. Então, assim, não tem o que é melhor, o que é pior. Acho que é muito como você vai conseguir fazer encaixar o jogo de acordo com o adversário. Agora, como uma coisa que costuma acontecer jogar com muita bola de efeito, esse jogo estilo mais asiático costuma dificultar muito com o país contra seleções latino-americanas que sejam que confiem muito na pancada, num ataque de muita pancada. Inclusive o próprio Brasil tira proveito disso. O Brasil que tem uma escola de beisebol meio mista, né, jogadores com formação latino-americana ou americana mesmo, mas muitos com uma base bem japonesa. O Brasil, quando vai enfrentar alguma dessas seleções, muitas vezes os arremessadores com formação mais japonesa costumam ter mais sucesso contra jogadores latino-americanos do que os jogadores de cultura mais americana ou latino-americana. Então, o Japão pode, por exemplo, ir bem contra seleções latino-americanas, sei lá, República Dominicana, por exemplo, com base nisso.
Eu não sei se contra os Estados Unidos isso faria tanta diferença, mas talvez contra a República Dominicana, Cuba, que até está no grupo do Japão, né, na primeira fase, isso pode... Não, Cuba não está. Cuba está no outro grupo, né? Cuba está no grupo de Taiwan. Mas, sei lá, pode fazer mais diferença ali na frente. Agora, a primeira fase não, né? A primeira fase Japão contra a Austrália, Coreia do Sul, China e Tchequia. Então, não sei se vai fazer tanta diferença assim, mas na frente pode fazer sim. O Brasil mesmo é um exemplo. O Brasil usa isso demais. João, falando sobre exatamente isso de arremesso ainda que o Bira falou, eu lembro que nos playoffs de 2021, o Alex Wood era o quarto pitcher na rotação dos Giants e o Gabe Kapler botou ele para terceiro, porque os Dodgers arremessavam mal contra off-speed e o Alex Wood tem os arremessos mais lentos. Isso deu bastante certo. O Alex Wood cedeu uma corrida no jogo, se eu não me engano, e os Giants ganharam a partida lá em Los Angeles. Ou ele cedeu nenhuma. Foi algo assim, uma ou nenhuma, foi um jogo bastante dominante do Alex Wood. Então, a mesma pergunta que eu faço para o Bira, a pergunta que eu faço para você. Como o Japão pode ser uma vantagem para o Japão ou a vantagem, nesse caso, vai justamente para uma dominicana na vida que tem uma line-up explosiva, para muitos, inclusive, li algumas matérias, é a melhor line-up que o World Baseball Classic já teve. Até vou levantar essa bola depois para os outros comentarem. Saindo daquela do muro de no beisebol tudo pode acontecer, num dia inspirado, num swing perfeito, a bola vai e o jogo acaba naquilo. Vamos tentar sair desse muro. É uma escola que, como o Bira bem explicou, difícil do jogador latino ter. MLB, a gente está acostumado. Tiro, porrada e bomba, bastante. Então, vai ser interessante a gente ver esse matchup, como é que vai ser o ajuste, por causa que no line-up desse da Dominicana, tem poucos jogadores de contato, se é que tem algum. O jogador de mais contato ali é quem? José Ramírez? Wander Franco. Wander Franco nem rebate. Então, o que a gente vai ver vai ser esse confronto. E esse aqui vai ser o legal do World Baseball Classic, por causa que a gente está acostumado a ver MLB, mas quando a gente... Por exemplo, quando assiste a Série do Caribe, vê aquele jogo muito agressivo, os jogadores não estão nem aí para a contagem de arremessos e vão, mesmo estando com 3-0 na contagem, ou quando a gente vê a escola japonesa, muita concentração e tentar ao máximo chegar em base. Ver esses confrontos de tradição de beisebol vai ser o legal do World Baseball Classic, por mais que uma escola ganhe, uma escola perca. Vai ser legal a gente ver... esse confronto de como se joga o mesmo esporte. Assim como o futebol tem ligas diferentes, tem jeitos de jogar diferentes, e a gente vê isso na prática, com os melhores jogadores do mundo, é o que vai fazer esse torneio ser incrível. Bira, o World Baseball Classic, comentava com o Fernandão antes de começar aqui a live também, é uma forma que a MLB pode ter de internacionalizar a sua liga, né? Comentamos, o beisebol não precisa ser internacionalizado, já é um esporte internacional, é popular na América Latina, é popular no Japão, na Ásia ali em si, e em alguns poucos países da Europa, mas uma forma de internacionalizar a MLB. A gente vê que a MLB perde mercado interno nos Estados Unidos, mas ela vai ganhando aos poucos fora, mas já não ganha tanto quanto a NBA, por exemplo, e internamente perde para a NFL, fora não ganha da NBA. Então a MLB hoje ela não vence nenhuma dessas duas ligas em canto nenhum, nem a audiência dentro, nem a audiência fora. E o World Baseball Classic, como isso pode ser, ou se vai ser, ou se não vai ser, uma forma de fato internacionalizar a liga e conseguir trazer essa audiência que eles estão tentando, ano sim, ano também, de formar os seus novos ídolos, com Tatis, com Jazz, com Wander Franco, com Juan Soto, e esses torneios internacionais, né? Como isso de fato internacionaliza ou não internacionaliza, ou pode ser uma tentativa, ou como isso pode virar uma forma de internacionalizar. Não, primeiro que acho que ajuda sim. Foi criado para isso. Foi criado até como resposta à exclusão do beisebol dos Jogos Olímpicos, lá em 2008. Né? Então, ajuda porque você mostra como o beisebol já é um esporte internacionalizado. Não é um esporte só de americano. Como era a NBA até os anos 80, 90. Tinha alguns estrangeiros, mas assim, não tinha nem comparação no nível. Hoje, assim, uma seleção americana 100% ainda vai ser muito melhor que qualquer outra, mas pelo menos outros países cada vez mais têm jogadores relevantes. O Jokic agora é MVP toda hora da NBA, por exemplo. Mas a NFL, por exemplo, é um esporte bem americano, só não existe o menor parâmetro de comparação do que os outros países jogam com o que os Estados Unidos jogam no futebol americano.
e o beisebol não. Tanto que as transmissões da MLB internacional, né, a World Series, por exemplo, que o sinal, a gente não recebe o sinal da TV americana, a gente recebe o sinal da MLB International, tem aquela coisa de ficar ressaltando muito o país de origem dos jogadores, né? Tem até aquela apresentação nos jogos da World Series, falando, fulano de tal, Cuba, fulano de tal, Dominican Republic, sei lá o quê, Venezuela, né? Ele fala o próprio nome e o país de onde ele vem, porque eles querem ressaltar o quanto já é uma liga cheia de jogadores estrangeiros, como é uma liga que já é internacionalizada. Agora, acho que o World Baseball Classic, a questão não é internacionalizar o beisebol, é globalizar. Acho que é um passo adiante. Internacionalizar é fazer setor internacional, né? E acho que o beisebol sempre foi, desde que os Estados Unidos começaram a exportar o beisebol para o Caribe, e os orientais, né, os japoneses, chineses, na China até perdeu espaço, mas chegou a ter força. Filipinas, que também gostava, depois perdeu espaço, e na Coreia do Sul, lá na década de 20 do século passado, é um esporte internacional, mas global ainda não é. Acho que uma missão do beisebol por exemplo, ele ser disputado de forma um pouco mais profissionalizada, um pouco mais constante na Europa, por exemplo. E em alguns, na África inteira vai ser difícil ainda, mas pelo menos em alguns países da África também tem uma raiz mais forte. Então, acho que essa é uma meta do beisebol. Acho que eles estão atacando muito a Europa. É que assim, acho que a MLB só está acertando o tom agora. Não adianta só fazer o WBC. Ela está fazendo, é legal, adoro a competição, adoro, acho sensacional. Mas acho que a MLB tinha que melhorar, por exemplo, ajudando a estabelecer uma liga profissional na Europa. Acho que ter campeonato, ter jogos da MLB na Europa, como vai ter agora em Londres, teve já um em Londres, vai voltar a ter em Londres e agora também vai ter em Paris em 25. É legal, ajuda a movimentar o mercado europeu. Mas podia ter uma liga europeia. Pega uma liga europeia ali, faz uma liga europeia que seja com base mais em Itália e Holanda, que são os dois países mais fortes de beisebol na Europa, mas mete mais um time na França, um time no Reino Unido, um na Alemanha e um na República Tcheca e um na Espanha. Sabe? Monta ali Conferência Leste, Conferência Oeste, Conferência Latina, Conferência Germânica, Anglo-Saxã, sei lá, divide ali e faz uma liga, pode ser uma liga curta, uma liga de 2 meses, só que daí você pega os jogadores que jogam essas ligas semiprofissionais da Europa, e aí eles ficam jogando essa liga semiprofissional, só que daí em determinado momento do ano, os melhores saem para jogar entre eles num ambiente mais profissional ainda. Acho que a MLB tem dinheiro para financiar isso, não seria tão caro assim, como ela já faz na Austrália. A liga australiana é isso, né? Então acho que podia fazer na Europa uma liga curtinha ali, pegando os melhores jogadores de cada um desses campeonatos que já acontecem na Europa para reforçar isso, ter um pouco mais de promoção. Como seria uma liga curta, também você consegue colocar num canal de TV ali, de repente joga no auge do verão, que o futebol parou, o futebol e o basquete, que são os dois esportes mais populares da Europa, estão de férias, então você aproveita que o futebol e o basquete estão de férias, mete lá uma liga de 2 meses na Europa, sabe? Cria alguma coisa assim, acho que a MLB podia fazer mais isso. Eu acho que devia fazer isso no Brasil também, mas isso é culpa dos brasileiros, que não vão atrás. Você falou do Brasil, Bira. Felipe, você teve a oportunidade de ir lá para o Panamá, né? Cobrir o Sul-Americano, faz qualificatórias para o World Baseball Classic, o Sul-Americano aconteceu antes. E, de fato, a gente vê que o beisebol cada vez mais ele vai se globalizando, não tanto aqui pra gente ainda, mas países como Colômbia, cara. Colômbia ganhou a Série do Caribe ano passado, se eu não me engano, não foi? A Colômbia tem um Donovan Solano, que foi Silver Slugger. Então, cada vez mais a gente vai vendo um jogador pingado o outro ali. A Colômbia vai chegar com uma situação interessantíssima agora no World Baseball Classic, sem o Donovan Solano, na verdade. Mas ainda assim, o Brasil também tem o Ian Gomes, que já foi All-Star, é o único brasileiro das Ligas Americanas que já foi All-Star, se eu não me engano. Acho que o Cairo não foi, o Nenê não foi, o Leandrinho não foi. E o Ian Gomes foi All-Star. O Paulão também foi campeão da MLB. Então, meio que aos poucos, com gatos pingados assim, o beisebol ele vai se globalizando para mais países aqui da América do Sul, que não seja sempre ali só a Venezuela. Até o João, esses dias, teve a oportunidade de conversar com o Sean Spradlin, né, que é um dos jornalistas que mais está envolvido com a cobertura aí do World Baseball Classic. E cara, tem um mapa muito legal, é o tweet dele que está pinado, né, no perfil, quem quiser dar uma olhada lá. É um mapa mostrando todos os países que estavam competindo ou estão competindo no World Baseball Classic, seja no torneio mesmo,
ou nas classificatórias, né? Hoje a gente tem quase a América inteira, praticamente, desde o Canadá, Estados Unidos, México, alguns países na América Central que não estavam envolvidos diretamente na competição, e na América do Sul a gente tem Venezuela, Colômbia, Brasil e Argentina. Então, é uma expansão muito clara. Óbvio que Brasil e Argentina, comparado com o que Colômbia tem, e especialmente Venezuela, ainda tem um gap muito grande, né? São anos, aí, décadas de beisebol jogado em alto nível na Venezuela, principalmente, e o investimento feito na Colômbia é muito grande. Mas até o caso de como eles conseguiram, no caso da Colômbia, como conseguiram desenvolver uma liga profissional, talvez em um modelo menor, mas tendo jogos rotineiros, né? Tendo um período aí, como o Bira falou, 1 mês, 2 meses aí na pós-temporada da Major League Baseball, ter jogos de fato acontecendo no seu país, acho que faz a diferença. Isso é um detalhe que a gente percebeu lá no Panamá. Óbvio, a classificatória estava acontecendo, os jogos eram relativamente baratos, até para o poder aquisitivo no Panamá, que né, o pessoal ganha em dólar, tinha condições de ir no jogo. A diferença foi o dia do jogo do Panamá, a seleção da casa, quase o primeiro anel ali de baixo, pelo menos, muito, muito cheio, uma verdadeira festa que a torcida fez. Então, o fato de você ter, de fato, o interesse do poder público, da liga, de desenvolver algo no seu país, tendo a oportunidade de ver jogos, né? Eu lembro quando o Eneos do Japão, né, a equipe das ligas industriais, veio, né, que o Junichi Tazawa, se eu não me engano, era um grande jogador a ser visto, eles fizeram um tour pelo Brasil. O tanto de gente que teve interesse em ir acompanhar quem é esse cara que tá vindo jogar aqui, né? Porque principalmente o pessoal que já acompanhava as ligas no Japão por conta dos brasileiros que atuavam por lá. É raro você ter um jogador grande vindo para o seu país, né? Cara, imagina uma vez por ano ter um jogo da Major League Baseball no seu país, né? Que seja um, né? Mas com condições de ser uma série de 4, 5 jogos, talvez, ou um torneio que venham os caras de segunda linha, mas ainda assim que venham jogadores diferentes, além dos que já são daqui, dos clubes daqui, né? Eu acho que, como o Bira comentou, o processo agora não é a expansão da marca. Eu acho que a marca da Major League Baseball já está muito bem consolidada em praticamente todos os continentes onde se pratica o esporte. Agora é hora de fato, expandir a prática, né? Ter mais gente tendo acesso ao jogo em si, né? Não ficar, vou falar no caso do Brasil, não ficar nesse negócio meio semi-amador, né? De os clubes jogando aí com torneios pontuais durante o ano, mas de fato ter um processo de desenvolvimento de atletas constante e esses jogadores poderem jogar para a própria torcida, né? A gente vê um estádio como o Mienich lá em São Paulo, de fato recebendo jogos grandes, não só sem desmerecer, né? Mas a Taça Brasil, que todo ano acontece, são geralmente os mesmos times competindo, a galera que ao longo da vida foi nas finais, seja por um clube ou outro do estado de São Paulo, mas que tenha um torneio de fato nacional, com times de todas as regiões do Brasil participando, os atletas que estão na Major League sendo liberados para poder atuar, né? Que acho que isso também é uma diferença que, de novo, né? Voltando ao que a gente falou do Japão, olha para o elenco do Japão que para todos os jogadores que eles quiseram levar, conseguiram levar, não tem nenhuma restrição praticamente, né? Quando a gente olha aí para outros países que tal jogador o seguro não liberou, a gente podia estar vendo uma rotação dos Estados Unidos muito mais relevante do que essa que está, né? Então, acho que esses movimentos que são os próximos passos necessários para a Major League Baseball. Uma outra coisa, eu concordo tudo, tá, Felipe? Concordo. Uma outra coisa também que a MLB podia... Isso a gente se beneficiaria muito, tá? Mas eu tô falando de verdade, eu não tô falando só porque a gente se beneficiaria. A MLB tem que trabalhar até para ela ganhar mais espaço na cultura popular, espaço na rua, na boca do povo, ela valorizar e incentivar mais até o lado estético dela. As pessoas adoram camisas de beisebol, elas acham do caralho, que legal, que bonito, assim. Os bonés, tudo bem, o boné já virou universalizado, mas as pessoas já até universalizou tanto que as pessoas nem sabem mais o que é o boné do Yankees, né? Que é de um time de beisebol aquilo. Mas as camisas, o estilo, até como forma de pegar um público nos Estados Unidos que trocou muito o beisebol pelo basquete, dos anos 80 para cá. Não é que o cara tem que abandonar o basquete, ele pode ter os dois, né? Dá para gostar dos dois esportes ao mesmo tempo. Então, tem que pegar um pouco isso, e fora dos Estados Unidos também. Então, claro, ter mais camisas de beisebol vendendo, a gente ia adorar.
Mas não é só, eu não falo isso só por isso, pelo lado egoísta da coleção de camisa, mas porque também seria uma forma das pessoas terem um contato com o beisebol, além do jogo, mas ele entrar mais no dia a dia das pessoas de alguma forma. Mas, claro, o principal é fazer as pessoas jogarem, é fazer mais gente jogar, uma liga na Europa, uma liga no Brasil, mas acho que não tem uma liga aqui, é mais culpa nossa do que deles, tá? No Brasil, acho que é mais nossa do que deles, mas a gente chega lá. Talvez fosse viável também, como você falou, uma liga da Europa, uma liga da América Latina em si, as viagens, porque o Brasil é muito grande. Não, é que daí a viagem é muito grande, e assim, já tem a série do Caribe, e não joga. E eu nem sei como foi esse ano, mas tem a série latino-americana, né? Que eu até brinco que a série do Caribe é a Libertadores do beisebol. A série latino-americana é a Copa Sul-Americana do beisebol, né? Que pegava o campeão da Nicarágua, pegava o campeão do Panamá, e que agora o campeão do Panamá tá direto na... Mas até o campeão da Argentina jogava a série sul-americana. Acho que na América do Sul dá para fazer campeonatos nacionais, e daí você pode até fazer um torneio ali, juntando o campeão de cada país no final. Mas eu inclusive, acho que aqui no Brasil... O ideal, claro, seria ter time de todos os lugares, mas se for o caso, começa a criar uma liga, por exemplo, uma liga focada em São Paulo, Paraná e eventualmente Mato Grosso. Mato Grosso também tem um pouquinho de prática. E à medida que você cria as condições, você pode criar uma conferência, né? Uma divisão de clubes nordestinos, porque também tem um movimento muito legal no Nordeste, que já tem até um campeonato de clubes nordestinos, só que seria legal até dar mais estrutura para eles, até mais condição, e eventualmente vir a integrar um campeonato brasileiro. Mas começar regional mesmo, começar menor, se for o caso, e vai expandindo à medida que o negócio vai se mostrando viável. Porque se você já querer criar um campeonato, vai com 12 times, sendo 2 de São Paulo, 2 do Rio de Janeiro, e mais 8 times, um de cada capital do país, vai sair muito caro, porque é tudo viagem de avião, né? O Brasil tem esse problema. Então, nem que seja para nascer regional, mas é melhor nascer ser num campeonato brasileiro, mas com aspecto ainda um pouco mais regional, do que não ter, como é hoje. Bira, ainda tem os Jogos Pan-Americanos que acontecem esse ano, o Brasil disputa, vão ser 8 times disputando isso, e talvez eu ache que o empenho que se dá em fazer esse campeonato de beisebol no Pan-Americano não seja tão relevante quanto deveria ser, porque ainda assim é um país, uma prática, um esporte forte na América, né? Então, os sul-americanos são 8 times, não é tão bem divulgado assim quando acontece, as vagas são meio estranhas como você consegue. O campeonato sul-americano que o Brasil ganhou, que levou para o Pan-Americano, dava só uma vaga, então é meio estranho como isso acontece e como são distribuídas as vagas mais ainda. É esquisito, Eu até acho que os Jogos Pan-Americanos, até pela força que o beisebol tem nas Américas, deveria ter mais do que 8 times. É uma modalidade que caberia aqui nas Américas fazer um torneio maior. Mas é assim. E eu acho que, de fato, o Brasil deveria levar muito a sério esse torneio, tanto o Sul-Americano quanto o PAN, quando o Brasil classificar. Bom, o Sul-Americano tem que levar a sério para poder ir para o PAN, né? E levar a sério o PAN, porque realmente esse é uma competição que pode dar nível, pode ser uma troca interessante, porque você não vai jogar contra a seleção A da República Dominicana, a seleção A de Cuba. Cuba muitas vezes leva o que tem de melhor, né? Mas você não vai jogar contra uma seleção A da Venezuela, dos Estados Unidos. Você vai levar uma seleção que são formados por jogadores ou de ligas menores, ou jogadores que jogam nas ligas nacionais desses países, jogadores profissionais desses países, mas que não estão mais no beisebol afiliado dos Estados Unidos. Então são jogadores de um nível que, para o Brasil, dá para dar jogo. Porque se o Brasil vai lá e fica pegando um Pan-Americano contra a seleção A dos Estados Unidos, A da República Dominicana, vai ser muito difícil. Agora, contra uma seleção mais fraca desse país, dá jogo legal. Como foi o pré-Pan-Americano aqui no Brasil, em 19? Em 19. O pré-Pan-Americano aqui no Brasil, a República Dominicana trouxe um time de profissionais. Os caras eram monstruosos, mas não eram profissionais da MLB, eram profissionais da República Dominicana. O Brasil quase ganhou. Foi 3-2 com uma corrida na 9ª entrada para a República Dominicana. Até foi uma corrida de walk-off, né? Porque a República Dominicana era o mandante naquela partida, mesmo sendo em IBU no jogo. Então dá jogo, e o importante é ter esses jogos competitivos contra seleções tecnicamente melhores, só que dá jogo, porque ali você consegue buscar sempre um pouquinho a mais. Se você vai pegar alguém que está muito lá no alto,
daí também não dá. Então o PAN realmente deve ser levado muito a sério, porque é uma competição espetacular. Porque também o sul-americano, como a Colômbia e a Venezuela quase nunca jogam, o Brasil pega a Argentina, que tem um nível mais ou menos parecido, e o resto são seleções bem mais fracas, né? Então também não ajuda, né? Também não ajuda também ficar jogando contra seleções tão mais fracas. Pra gente para essa parte final do podcast, que a gente tá passando de 1h10 já. Bira, o último tema, o último assunto, os melhores rosters para você desse WBC, quem vem como favorito, quem você quer ver, quem você tá animado para ver, quem pode ser a surpresa, um comentário rapidinho sobre o WBC e uma questão que o Fernando tá ansioso para saber se os Estados Unidos leva tão a sério quanto deveria o outro Baseball Classic. A gente sabe, os caras têm um título, ganharam pela primeira vez na última edição, não são os maiores vencedores, e que é um esporte que tecnicamente eles são os maiores. Eu acho, quem eu tô mais ansioso para ver? República Dominicana, porque esse time é muito absurdo. Assim, você vai em All-Star Game, não tem time tão forte quanto isso aí, que a República Dominicana montou. Porque o All-Star Game muitas vezes tem um jogador que tá fazendo uma grande temporada, mas nem é tão bom assim, né? E a República Dominicana pegou ali, é um dream team dos caras. O Japão, eu estou muito interessado em ver, porque essa nova geração japonesa que está aparecendo dá a sensação de ser muito boa. Todos os relatos que a gente vê, né? A gente tem, vai ser legal acompanhar ele se medindo contra os jogadores da MLB. Mas tem o Roki Sasaki, né? Tem o Yoshinobu Yamamoto, tem alguns jogadores ali que que a gente está muito ansioso para ver o Munetaka Murakami, como eles se medem contra a MLB, né? Contra o nível da MLB. Então, eu estou muito ansioso para ver o Japão. E o WBC, eu sempre fico ansioso para ver os Estados Unidos, para responder um pouco a pergunta. Eu quero muito que os Estados Unidos se empolguem com o WBC, porque os Estados Unidos se empolgarem com o evento vai ser fundamental para o evento ter longevidade, né? E na última edição, os americanos se empolgaram muito com o evento. Tiveram alguns jogos espetaculares contra Porto Rico, contra a República Dominicana, que os Estados Unidos ganharam ali, no sufoco. Então, Porto Rico não na final, na primeira fase, né, na fase anterior. Os Estados Unidos chega a perder jogo na primeira fase também. Então, tiveram alguns jogos espetaculares dos Estados Unidos que o pessoal ficou muito louco. Teve uma defesa do Edon Jones que virou uma defesa muito lembrada. Então, eu quero muito que os Estados Unidos se empolguem, mesmo que eles não vençam. E minha torcida mesmo nem é para que eles vençam, minha torcida seria por outras seleções, mas que eles vão longe e que eles empolguem com jogos espetaculares, porque isso faria o público se empolgar e talvez fizesse os Estados Unidos, mais jogadores americanos se empolgarem com o evento, porque eles se empolgaram muito em 17, se empolgaram muito em 17, mas eu acho que a pandemia, tudo ficou muito longe. Acho que muita gente esqueceu como foi legal aquele WBC. Porque entre os americanos, mesmo eles falavam, pô, eu podia estar aqui jogando um Spring Training sem graça, eu estou jogando jogo competitivo com o estádio lotado. Eu quero fazer isso sempre. É muito mais legal jogar jogo competitivo com o estádio lotado que jogar Spring Training na Flórida ou no Arizona. Os jogadores falando isso. Então, se isso reavivar, os Estados Unidos fazendo uma grande campanha, e olha, se eles perderem, até seria legal também, porque também tem que ter um desafio, né? Eles se sentirem com orgulho ferido, para na próxima edição, de repente, se mobilizam para ela ganhar, né? Mas acho que os Estados Unidos também eu sempre gosto de seguir, porque eu torço para eles fazerem uma campanha legal por causa disso. E um outro time que eu sempre torço para ir longe é a Holanda. Mas por ser um país europeu e que tem um beisebol próprio, né? A Itália é uma seleção basicamente de americanos de origem italiana. A seleção holandesa é uma seleção de cidadãos holandeses, né? Ou de Curaçao, ou de Aruba, ou mesmo da Holanda. O Didi Gregório nasceu em Amsterdã. Então, é uma seleção que, pô, acho que merece crédito. Chegou em 2 semifinais de WBC já, pô, isso é espetacular. Então, a Holanda. E mais alguma, eu já estou falando... e a Tchequia. A Tchequia que é o time mais amador, né? É o time mais amador. Ele só tem um jogador que assim, mesmo nessa coisa de naturalizar jogador, eles só pegaram um, que é o Eric Sogard, né? O Nerd Power, ex-Oakland Athletics, que ele é filho de mãe tcheca. De resto, é só jogador que joga a Liga Tcheca lá, que é uma liga só com jogos no fim de semana, tudo. E eles conseguiram a classificação. Isso é muito legal. Eu acho que eles vão acabar perdendo, mas, sei lá, se de repente eles conseguirem ganhar da China,
eles garantem vaga já para o próximo. E dá para ganhar da China. Né? A China também não é grande coisa ali. E a China está entalada na minha garganta desde que eles ganharam no Brasil, lá em 2013. Perfeito, Bira. Eu vou finalizar aqui. Vou chamar a última parte do podcast, que é o walk-off. Chegando aqui no walk-off, Bira, é onde nós fazemos nossas apostas. Teoricamente, o arremesso é uma pergunta, e se a gente acertar a aposta, a gente rebateu no final, a brincadeira que a gente faz para no futuro lembrarmos do que acertamos ou não. Vou começar com você, por ser o convidado mais especial. Quero saber de você, o campeão do World Baseball Classic, o melhor jogador, a surpresa e a decepção. Do World Baseball Classic? Isso. Putz, eu tinha se preparado aqui da temporada do MLB. Eu achei que fosse. Eu já separei aqui agora do Baseball Classic. Não, então a gente vai da MLB, vamos da MLB então. Não. Assim, vamos lá. Espera um pouquinho aqui, deixa eu ajeitar aqui que eu separei. Eu até anotei aqui, eu tô tentando mexer aqui na janelinha para conseguir ler. Diacho, fiz besteira aqui. Vai, vamos lá. No World Baseball Classic eu apostei como campeão a República Dominicana. Tá? Agora, melhor jogador eu teria que ver, bater o olho aqui, ver decepção, vai. Eu vou como candidato a título República Dominicana, decepção acho que Cuba. Tá? Ainda que esteja com alguns jogadores da MLB, o que é ótimo, espetacular, ainda são poucos jogadores da MLB, não é a seleção cubana longe de ser o melhor que Cuba pode oferecer. Então, Cuba está num grupo com Taiwan, Holanda, Itália e Panamá, deve classificar. Eu até imagino que ela fique junto com a Holanda. Só que daí vai cruzar com Coreia do Sul ou com o Japão. E aí eu não duvido que Cuba caia aí nas quartas de final para a Coreia do Sul ou Japão. Dependendo da posição que ela ficar. Então, eu coloco Cuba como decepção e candidata a título República Dominicana. MVP, daí teria que ver algum jogador dominicano aqui. Vamos ver. Putz, tem tanto cara lá, né? Tem tanto cara lá. Mas eu vou de Julio Rodrigues. Tá? Mas porque, sei lá, ele é novo, deve estar ali, todo pilhadão ali para jogar bem, sei lá. Então eu vou com ele. Mas, pô, tem Rafael Devers, tem... Bom, quem torce para time da Liga Americana, da divisão leste da Liga Americana, que não é o Boston Red Sox, sabe como o Rafael Devers é um cara que te bota medo. Eu não consigo ver o Rafael Devers indo pro Boston, porque eu acho que ele vai ferrar. É o meu time. E ele normalmente ferra. Tem um Vladimir Guerreiro. Putz, tem muito cara bom lá, né? Mas eu vou com o Julio Rodrigues só para ser diferentão. Agora, qual que é? Da MLB? Os palpites? Isso, você manda o seu da MLB, os nossos a gente manda no Twitter para não ficar muito longo. Aí MVP, tá. Cy Young, campeão... eu separei tudo aqui, hein? Pronto, vai, Cy Young. Não, MVP, vai, pra ordem. Eu vou de Shohei Ohtani, voltando a ganhar. Porque se o cara faz o que ele normalmente tem feito, ele é o MVP, a não ser que apareça o Aaron Judge batendo recorde. Então, MVP Shohei Ohtani na Liga Americana. Eu vou de Mookie Betts na Liga Nacional, porque acho que faz um tempinho ali que o Betts está para brigar por isso ali na Liga Nacional. E é um jogador bem completo, é um jogador que acho que pode se adaptar bem a qualquer mudança mais radical que aconteça por causa das novas regras. Cy Young, eu vou de... assim, Cy Young tem muita questão de lesão, né? Beisebol, arremessador lesiona muito. Mas eu vou aqui com um cara que, putz, lesiona muito na carreira, mas vou usar. Eu vou de Carlos Rodon na Liga Americana. Sabe uma coisa diferente? Eu gosto pra caralho do Carlos Rodon, tá? Então eu vou de Carlos Rodon na Liga Americana. E eu vou de Verlander na Liga Nacional, porque... tem os Mets ali, né? Tem aquela coisa dos Mets que contunde jogador, mas o Verlander é um cavalo, né? No bom sentido. Então, acho que é um cara que... E ele indo para a Liga Nacional ainda, pode fazer um estrago, os jogadores não conhecem tanto ele. Então, vou de Verlander. Estreante do ano, porque esse aqui é muito chute, tá? Estreante do ano, Triston Casas, do Boston Red Sox na Liga Americana, e o Corbin Carroll do Arizona na Liga Nacional. Assim, eu falo muito por relatos, o Triston Casas até já deu para ver uma coisa ou outra, mas a gente não tem tanto contato, né? A gente vai muito de acordo com os relatos que os especialistas em ligas menores dão. Comeback Player of the Year, essa aqui que dá mais trabalho. Assim, como é difícil você prever também jogador que às vezes tem um jogador tipo...
Ai, qual que era aquele arremessador que apareceu no Colorado Rocks? O Daniel Bard. Que assim, tá sumido, do nada ele reaparece e joga. Pode acontecer um negócio assim, né? Então, de repente, um cara lá que não joga há 3 anos na MLB tá jogando Liga Atlantic League, sei lá, o que de repente tá jogando no Japão, ele reaparece e joga bem pra caramba. No beisebol acontecem uns negócios desses, né? Mas pensando em jogadores que estão jogando e que tiveram temporadas ruins no ano passado por um motivo ou outro, eu fico na Liga Americana, eu fico entre dois aqui, vai um ou outro, quem contundir menos. Tyler Glasnow ou Chris Sale, e quem contundir menos. E na Liga Nacional eu vou com Ed Rosário, que detonou nos playoffs, né, em 2021, mas ano passado tem uma temporada horrorosa, com muita lesão também, né? Então o Ed Rosário aqui, até porque o time dele pode ir longe. Palpite da World Series, daí também tem um pouco a ver com o Carlos Rodon. O meu palpite de World Series é um palpite Yankees, vai. Uma hora esse time do Yankees tem que ganhar alguma coisa, não é possível. Né? E ainda mais contratando um Carlos Rodon, tanto Gerrit Cole, Carlos Rodon, Luiz Severino, Nestor Cortes na rotação. Acho que eles ficam com um time bem mais redondo. Eu acho que os Yankees têm condição de levar. Não pode fazer muita besteira, eles muitas vezes fazem, mas acho que... E só para não falar Houston Astros de novo, vai, porque fica sem graça, né? Então, mudar um pouquinho, eu coloco Yankees, uma hora eles acabam tendo que ganhar, não tem jeito. E quem ganha a Conferência Nacional, Bira? A Nacional? A Nacional não tinha pensado nisso aqui, de quem eles deu na final, né? Braves. De novo, Braves. O Braves tá todo mundo botando o Braves muito alto. Antes de finalizar aqui, Bira, eu quero te perguntar uma opinião bem específica. Qual a sua opinião sobre Joey Bart? Eu não sei o que eu devo responder aqui, porque eu acho que tem pegadinha. Esse card aí, ó. O Joey Bart é futuro MVP. Esse ano, MVP. Caiu o microfone. Esse ano é Joey Bart MVP, Michael Conforto, Comeback Player of the Year e Logan Webb Cy Young. Podem me cobrar no final esse card aí que eu te prometi, né, Nathan? Você me prometeu um card do... eu tenho que dar um jeito de mandar os cards pra galera que eu prometi. Vou botar junto ao senhor Jack Robinson aqui, ficar um do lado do outro. Níveis de grandeza parecidos, que o Bart é gordão, o Jack Robinson é muito grande. Mas, Bira, prazer imenso, inenarrável conseguir gravar com você. Cara, eu estou muito feliz, falei isso a semana inteira, malmente dormi ontem, malmente dormi hoje, pensando nessa gravação. Estou muito feliz de ter acontecido. Espero que possa acontecer novamente no futuro. Sempre um prazer acompanhar você lá na ESPN, falando dos jogos. Fale bem do meu Giants nesse ano aí. E, novamente, muito obrigado. Foi um prazer imenso, inenarrável, de fato, como diz Vitor Silva. Não, imagina, o prazer foi tudo meu aqui de falar de beisebol. É sempre legal, ainda mais nessa época que a gente volta a aquecer, porque tá para voltar, né? Já voltou até no Spring Training. E tem o WBC também para acontecer, então começa a vir aquela empolgação. Filipeta, meu querido, meu microfone resolveu não funcionar agora. Sempre um prazer gravar com você. Depois a gente sai aqui, eu quero bater um papo contigo sobre joguinhos de videogame. Mas muito bom. A gente se vê aí na semana que vem, já dia 8, né? Começando o World Baseball Classic. Eu acho que é no mesmo dia que a gente grava. A gente grava no dia que começa, vai ser uma coisa linda. Uma coisa maravilhosa, de fato. Sempre um prazer gravar contigo. A gente se vê semana que vem. Valeu, Nathan. Valeu, João. Prazerzão, Bira, conhecer, né? Finalmente dividir bancada aí. Tantos projetos você já prestigiou. Muito bom ter você aqui com a gente. Portas abertas, sempre que quiser voltar. Obrigado por abrilhantar o programa. E é como o Nathan falou, em 5 dias, né? Considerando que esse episódio vai ao ar no dia 3, em 5 dias teremos o primeiro duelo aí do World Baseball Classic. Cuba e Países Baixos fazendo a abertura dessa edição aí, que promete ser uma das melhores da história. Vamos lá, estamos empolgados, até porque esse ano, né, Nathan, não é só o World Baseball Classic, tem Pan-Americano em novembro aí, ficar de olho. Ficar de olho. Joãozinho, antes de você se despedir, você tinha me dito que iria convencer o Bira que batting average não era uma boa estatística. Faça isso na despedida, por favor. Depende do contexto que ela é usada, né? Porque o average, ele vai medir o quê? Ele vai medir simplesmente o fato de quantas vezes o jogador rebateu, ou ele vai medir o desempenho dele? Já mediu o desempenho, tem estatísticas melhores que essa. Mas isso a gente vai entrar em questões de números, questão que no momento eu vou admitir que eu não estou a fim de fazer. Não, mas é verdade. E assim, a gente vê que as transmissões mesmo lá dos Estados Unidos, da MLB, começaram a aparecer, por exemplo, o On Base Plus Slugging
com muito mais peso do que aparecia antes. Porque eles começaram a considerar, ainda mais algo num beisebol que é tanta pancada, né, que dá uma porrada bem dada, se tornou algo tão importante na produção ofensiva, que a gente vê que o On-Base Plus Slang começou a ganhar destaque mais nas transmissões, né, nas estatísticas, começou a aparecer o OPS, ou OPS ajustado, começou a aparecer mais, mas é verdade. Questão assim, a gente usa muito também o que é referência para o público, né? Então eu mesmo falo muito aproveitamento no bastão, que acho que o público tem uma referência mais fácil, mas de fato já está acontecendo um pouco essa transição. Eu queria, por exemplo, que o War aparecesse mais, né? Para a gente poder falar mais do valor de um jogador, ou o War ofensivo, o War defensivo, até, porque existe essa estatística, tem isso, né? Então tem várias coisas que poderiam aparecer melhor, mas assim, a gente vai aos poucos. Logo vai aparecer o Oba nas transmissões também. Então, as transmissões de Seattle já aparece esse tipo de coisa, viu? As transmissões da Roots, né, que é o canal regional do Seattle Mariners, eles metem umas estatísticas avançadas ali sem medo. Para saber o que é um WBA assim de graça, ele tem que entender ao menos o esporte. No mais, obrigado a quem escutou essa 1h30 de podcast quase. Nos vemos na próxima semana. Deixem aqui os feedbacks que a gente deve melhorar, além do microfone do João, já sabemos, estamos cobrando. Mas outras coisas mais, um beijo a todos, que o Giants passe o carro no time de vocês. Um beijo a todos e tchau.